Índices genéticos e números são muito importantes para a produção de animais superiores, mas a avaliação visual morfológica é a mais antiga ferramenta de seleção racial. Esse é o tema da entrevista do Cairo Rodrigues. Acompanhe. A seleção genética ela não é importante apenas para a pista, mas para bons resultados dentro da fazenda, para o produtor que está aí procurando ter um rebanho padronizado, ele também precisa ter o olhar muito bom para esse ponto. E aqui do meu lado, Carlos Marino, que tem aí um olho muito bom aí para a pecuária. Como que o produtor ele pode trazer essa morfologia de dentro da pista, né? Toda essa seleção que é feita na pista, ele pode colocar dentro da fazenda dele? Quais os benefícios disso? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Sem dúvida, a seleção ela passa por várias ferramentas. Nós temos várias ferramentas para realizar, né, essa seleção. Mas a mais antiga e a que sempre deu maiores resultados sempre foi o olho. Sempre foi buscar a morfologia correta. Isso porque existe uma alta correlação entre características morfológicas e a funcionalidade e produtividade dos animais. Por exemplo, quando você procura fêmeas com uma conformação realmente delicada, reses mais femininas, com boa caracterização, com características sexuais bem definidas, esses animais, em geral, têm um melhor desempenho reprodutivo e um melhor desempenho em termos de habilidade maternal, ou seja, para aleitar os bezerros. Então, essa seleção no olho como um todo, e principalmente pensando em fertilidade, que sem dúvida, o que mais pesa no lucro do produtor, ela é fundamental. Ela sempre foi feita assim e nunca pode ser perdida. Com o tempo, sem dúvida, tivemos aí várias outras ferramentas que foram reunidas com isso, auxiliando nessa seleção. Mas é muito importante ter esse olhar técnico, esse olhar de correlação morfológica com produtividade e funcionalidade. E quando a gente fala em seleção, a gente estava conversando aqui antes, você falou assim, a melhor seleção é o descarte. Explica pra gente aí esse seu ponto. Sem dúvida, quando você está num rebanho onde ele passa pelas mesmas condições, ou seja, se você pegar um grupo de matrizes e algumas emprenham e parem muito bem, desenvolvem muito bem, aleitam muito bem seus bezerros, no comparativo com alguma que não emprenha ou não aleita bem seu bezerro, não tem habilidade maternal, então o mais rápido progresso que você vai ter dentro de um rebanho é descartando essas fêmeas que não têm fertilidade e não têm habilidade materna. Então, antes de qualquer outra ferramenta, sem dúvida, o descarte é importantíssimo, né? Porque a gente tem que buscar o lucro do produtor e isso se traduz em bezerro no chão e bezerro sadio. Às vezes o produtor faz a conta lá no confinamento daquele gado, aquele animal que não está consumindo muito, mas não está ganhando peso e ele vê ali que é um prejuízo. Isso na seleção de fêmeas também faz o mesmo sentido, né? Sem dúvida, porque se todos os animais estão passando pelo mesmo manejo e algumas estão funcionando, outras não, então essas que não estão funcionando devem sair para que aquela média do rebanho e o seu ganho por cabeça se transforme num ganho massal dentro de um grupo completo. Como você bem falou também em relação à terminação de animais, né? Os mais eficientes são os que te dão mais lucro. Mas eu digo para você, e isso aí a gente tem a experiência de ver com toda certeza, que a maior impacto que existe é fertilidade e habilidade materna. Então a seleção de fêmeas, ela é fundamental. Qual que é a importância que a suplementação, junto com essa seleção genética, qual que é esse casamento, ele vai resultar em que aí para o produtor, para esses animais? Sem dúvida, se você der todas as condições nutricionais para os animais, eles vão corresponder muito mais. Na reprodução, principalmente, se você não tiver uma nutrição correta, você também não pode exigir que a fêmea esteja funcionando na sua normalidade, porque você tem que dar a ela condições de realizar esse trabalho. A fertilidade e a habilidade materna são um luxo de uma fêmea. Primeiro, ela tem que sobreviver. Então, se você não der uma boa nutrição, ela também não vai funcionar em termos de produzir bezerro. Qual que é o maior obstáculo hoje que o produtor tem em colocar essa seleção morfológica, essa seleção genética dentro da sua fazenda, colocar uma boa nutrição aí para essas fêmeas e aumentar até mesmo essa taxa de prenhez que a gente tem hoje dentro da nossa média nacional? Eu acredito que o produtor que esteja bem assistido por bons técnicos e por equipes técnicas de boa qualidade, ele sempre vai ter muito mais acesso a essas informações e muito mais condições de transformar seu rebanho num rebanho mais eficiente. Com certeza. Carlos, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e sempre que possível estaremos juntos conversando.